Eu quero convidá-los a fazermos uma reflexão com base num texto que escreveu Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 17. Tiago 4, capítulo 4, versículo 13 até o 17. Diz assim o texto: Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém. Tem uma coisa que nós sabemos, né? Mas temos uma dificuldade enorme de lidar. Essa é uma das poucas verdades absolutas da vida, que é o final da vida. A vida é finita, ela acaba. Em algum momento nossa vida vai acabar, né? É como uma vela que uma hora vai se apagar, uma lâmpada que uma hora deixa de acender. Então nós temos essa verdade, essa imposição da nossa natureza humana de que a gente vai acabar um dia, de que nós vamos morrer um dia. Só que a gente não lida com isso bem. Pelo contrário, a gente lida com isso muito mal. Nós não aceitamos a morte de ninguém que a gente ama. E também não aceitamos muito bem a ideia de que nós mesmos vamos morrer. A gente não quer isso. E isso é um problema sério para nós que nos dizemos religiosos, né? Para nós que nos declaramos cristãos. Porque nós, especialmente, deveríamos lidar muito melhor com a ideia da morte. Nós deveríamos compreender melhor esse processo da vida, né, que começa, que acontece e que acaba. Acho que a gente tinha que ter uma compreensão melhor disso e termos melhores reações diante dessa finitude, dessa brevidade da vida, diante da mortalidade. E aí a gente vive como se não fosse morrer. A gente não se prepara para o fim da jornada. E uma boa parte do cristianismo se tornou uma religião muito diferente daquela que Jesus propõe ou propôs. Porque acabou se tornando uma religião de uma salvação individual para uma vida depois da morte. Assim, a pretexto, isso com o pretexto de preparar as pessoas para a finitude e para a morte. Mas não é bem isso que aconteceu. Porque como o cristianismo se tornou então só uma religião de uma salvação individual que me prepara para a vida após a morte, isso acaba fazendo com que esta vida, que é a única que a gente tem, concretamente, a vida após a morte é uma esperança que a gente tem, concretamente nós temos essa. Então, isso fez com que esta vida não fosse bem vivida, digamos assim, por quem tem essa ideia de religião, de que é só uma preparação para após a morte. Jesus propõe outra coisa. Ele propõe uma vida antes da morte. Ele propõe um modo de vida antes de você morrer. Ele está muito preocupado com o modo de vida que a gente tem aqui na terra. Esta é a proposta de Jesus, transformadora e revolucionária. Por que nós podemos considerar a proposta de Jesus revolucionária? Porque ele propõe uma revolução para esta vida. Então, eu acho que nós temos que abandonar, nos despedirmos do conceito de religião como mero instrumento de salvação individual para a vida depois da morte. Jesus propõe um movimento coletivo
para a vida antes da morte. É isso que Jesus propõe. E depois da morte? Depois da morte ele vai estar lá de braços abertos para nos receber. Ponto. Mas o que importa para nós, antes do final da nossa vida, é esta vida. Como vamos lidar com ela e como vamos vivê-la, sabendo que ela é breve e que nós somos mortais. Sabendo que esta vida vai se acabar para todos nós. Eu acho que tem momentos da vida, né, que a gente acha que é imortal, especialmente quando você não está com nada dói, quando você está muito bem de saúde, quando está tudo, o seu corpo tá tudo bem, você acaba tendo a impressão que você é imortal. Depois, quando as dores começam a chegar, você vai percebendo a sua mortalidade, né, a sua limitação, a sua fragilidade, né? E aí, quando a gente está com esses rompantes de imortalidade, a gente acaba se achando inatingível, que a morte nunca vai nos alcançar, que a nossa vida nunca vai se acabar. E aí a gente não consegue, a gente acaba vivendo apenas o momento presente, a gente não consegue imaginar o futuro e a gente não consegue também planejar a vida ou ter uma proposta de vida, uma prática de vida que seja relevante, que seja algo que reflita os valores que Jesus Cristo nos trouxe. E a gente, quando está assim, acaba não tendo empatia com os outros. Ou seja, as coisas ruins só acontecem com os outros. As notícias ruins só acontecem com pessoas de outras famílias, só em outros países, só em outros lugares, só com pessoas distantes de mim. E aí a minha vida fica na mais absoluta normalidade e eu acho que sou inatingível por essas vicissitudes da vida, essas coisas que acontecem na vida de todo mundo. Mas isso, quem tem essa ilusão, a tem por muito pouco tempo. Porque em algum momento ou outro, o impensável acontece. Ou seja, alguém do nosso convívio morre, alguém que era muito próximo de nós é acometido por uma doença grave, algum amigo sofre um acidente, alguma parte do seu corpo começa a doer, e você acaba sendo parte dessa vida cheia de contingências. E aí vem o choque. Não pode ser, não está acontecendo comigo, não acredito que isso está acontecendo comigo. É aquela fase que os psicólogos chamam de negação. Não é possível que isso está acontecendo comigo, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas acontece. E depois dessa fase da negação vem a dor, o choro. E depois que a pessoa sente, acusa o golpe, aí vem sim a percepção, a compreensão. A vida é breve. E aí a pessoa é convidada a compreender também que, além de ser breve, nós não temos o controle absoluto da vida. Aliás, não temos controle quase nenhum da vida. Vem aquela compreensão que nós não conseguimos segurar a vida nas nossas mãos, que o fôlego de vida eu não consigo segurar, eu não consigo controlar tudo aquilo que acontece na minha vida e os desdobramentos dos fatos que eu me vejo envolvido. E aí então vem essa verdade absoluta, inexorável, que não tem como fugir. Ou seja, a morte, ela vai chegar, a finitude, ela acontece e o fim vai chegar. Depois que eu percebo então que a vida é breve, vem a pergunta: o que fazer dela então? Ou melhor, o que eu tenho feito dela? Como é que eu tenho vivido essa vida? Já que ela é breve, como é que eu estou vivendo ela? Porque a vida é esse bem não renovável, né? A vida não tem... o tempo é não renovável. Cada dia que foi, é um dia que não vai voltar mais. Então a vida, ela é única, e eu tenho como que esse único tiro,
essa única aposta, essa única possibilidade de viver bem esta vida. E a vida vai passando, e é claro, a gente fala, a vida se renova e tal, o dia se renova, a vida se renova. Sim, mas é um dia que se foi também, que se acabou. E cada dia a mais na sua vida é um dia menos também, porque o tempo está passando, a ampulheta está, os grãos de areia da ampulheta estão caindo, e não voltam, não voltam. Vazia a parte da ampulheta de cima, a vida acaba. E aí Tiago, ele nos fala dessa brevidade da vida. Ele nos fala de modo até poético que a vida é como uma neblina, que a gente vê e logo ela se dissipa. Aqui em Boa Vista é raro ter neblina, né? Mas teve um dia desse. Teve. Quem levanta cedo viu, né? Teve, eu me lembro nos últimos dias pelo menos 2 vezes de ter neblina. Só que é também rápido, ainda mais aqui que o sol vem tinindo. Então quem acordou, sei lá, 5h30, 6 horas, tal, viu uma neblinazinha, tal, 8 horas tinha se acabado, acabou, não tinha mais nada de neblina, foi embora. É mais ou menos isso mesmo, a vida é como essa neblina que a gente vê, mas ela é muito frágil, ela se dissipa. E aí quando vem o sol, com toda a sua força, ela vai embora. E ele fala da vida assim. E ele fala dessa pretensão que ele chama de maligna, essa pretensão de controle da vida que a gente tem. Olha, amanhã vou me levantar, vou para tal cidade, vou negociar, vou ganhar dinheiro, vou resolver as coisas. Essa pretensão que a gente tem, como se nós não fôssemos mortais, como se nós tivéssemos a certeza que vamos amanhecer amanhã, vivos e com saúde. Como se nós tivéssemos também o domínio, o controle de tudo, de tal maneira que vai dar tudo certo, eu vou lá, vou comprar, vou vender, vou negociar e vou ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? A gente sabe que na prática as coisas não acontecem assim. E Tiago nos ajuda a compreender isso nesse texto. E eu separei aqui 3 pontos de reflexão para a gente, com base nesse texto. O primeiro é este: diante da imprevisibilidade da vida, qualquer pretensão absoluta é vã. E é o apóstolo Tiago que fala isso. É vã essa pretensão, e não somente vã, é maligna. E ele diz isso dando esse exemplo: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. São afirmações muito fortes, contundentes. É sempre no imperativo, ele diz: iremos, passaremos, faremos, ganharemos. Nesse discurso não há espaço para mudanças. Nesse discurso nada dará errado. E aí, o que a gente faz então? A gente não pode ter então essas pretensões absolutas, não. Eu tenho que ter outra forma de sonhar o futuro e de planejar o futuro, né? Iremos, se tudo correr bem, se todas as coisas, né? Eu vou fazer todo o possível que estiver ao meu alcance para ir àquela cidade. Tudo que tiver ao meu alcance eu tenho que fazer. Mas vai que eu furo o pneu, vai que tem uma greve geral, não consigo abastecer o carro, vai que a ponte quebra e eu não consigo atravessar, vai que eu sofro um acidente, não sei. Então eu estou dizendo isso, o seguinte: eu tenho que ter estes sonhos, estas aspirações de realização, de realizar as coisas, mas eu não posso excluir da minha mente, do meu coração, que não depende só de mim, que eu desejar fazer alguma coisa não é a certeza que aquilo vai acontecer. Eu tenho que ter comigo a possibilidade daquilo não se realizar, por uma questão muito simples: se eu não tiver no meu coração essa possibilidade, esse espaço para que não dê certo, se der errado eu vou ficar absolutamente devastado. É isso. Eu tenho que contar com a possibilidade da não concretização, para que eu consiga reagir a isso, para que eu consiga então superar até o fato de não ter dado certo aquilo que eu tanto desejei.
Porque se eu não colocar essa possibilidade, no dia que acontecer o fracasso, no dia que não der certo, no dia que eu tiver um revés, então eu não vou conseguir lidar com isso. E nós, como cristãos, precisamos aprender a lidar com isso. São as contingências da vida. A vida, ela é imprevisível em muitos aspectos. Nós fazemos planos, nós temos sonhos, mas nós não temos o controle absoluto da nossa vida, exatamente porque não depende só da gente, não depende só de nós. E mesmo que dependesse só de nós, dada a fragilidade do nosso corpo mortal, às vezes nem assim conseguiria dar certo e acontecer do jeito que eu queria que acontecesse. Então aquela história de livros de autoajuda, que são campeões de venda e que dizem algumas frases assim, eu quero, eu sonho, eu quero, eu posso, sei lá, uma coisa assim, o segredo, né? Eu quero, eu sonho, eu posso, eu consigo. Nem sempre. E eu preciso ser honesto para dizer que nem sempre. Qualquer pessoa que diga que sempre que você sonha, você quer, você consegue, quem diz isso, na verdade, está sendo desonesto. E basta olhar ao redor, basta olhar a vida, basta ter a mínima sensibilidade diante da vida para saber que as coisas não funcionam assim. Que não basta você desejar, declarar e realizar. Não é dessa forma que a vida acontece. Não é desse jeito que a vida acontece. E aí Tiago fala da malignidade desse tipo de pretensão. Por que ela é maligna, essa pretensão? Porque é a negação da vida. É a negação da vida. Negar que a vida tem essas contingências, que tem esses reveses, que tem essas dificuldades, é negar a própria vida. Porque, queridos, admitamos ou não, nós somos humanos, ficamos doentes, acidentes acontecem, pessoas morrem. E por quê? Porque a vida é assim, porque nós somos frágeis, porque, por exemplo, uma pessoa pode ser atingida pela maldade de um bandido que chega para te assaltar e dá um tiro em você. Você quis isso? Não. Deus quis isso? Também não. Deus não quer que bandido algum atire em qualquer pessoa. E por que aconteceu? Porque a vida é assim. Porque Deus nos abençoou com liberdade. E infelizmente muita gente usa essa liberdade para o mal. Então, será que Deus quer que um jovem morra na mão de um bandido? Não. E por que o jovem morreu na mão do bandido? Deus quis uma miséria dessa? Não. Aconteceu porque o bandido puxou o gatilho. Porque ele quis fazer aquilo. Porque a maldade o levou a fazer aquilo. E aí a maldade do coração daquele bandido é que provocou a perda. Não foi porque Deus quis. É porque o mundo é composto de pessoas que têm liberdade para fazer o bem e, infelizmente, para fazer o mal. Porque se não fosse a liberdade para fazer o bem ou o mal, não seria liberdade. Liberdade, se Deus nos tivesse abençoado com a liberdade de apenas fazer o bem, não seria liberdade. A liberdade, ela é a possibilidade de fazer o bem ou o mal, de fazer uma coisa ou outra, de modo que a vida, então, na vida existe essa possibilidade de sermos abençoados com a bondade de alguém que usa a liberdade para o bem, ou de sermos atingidos com a maldade de alguém que usou a liberdade para fazer o mal. Não tenhamos essa pretensão, nem com uma roupagem religiosa. Existe uma roupagem religiosa para esse tipo de pretensão? Existe. Por exemplo, pastores irresponsáveis, por exemplo, que vão a um leito de hospital com uma pessoa que está em estado terminal de câncer e diz assim: em nome de Jesus você vai se levantar desse leito. Isso é uma irresponsabilidade, é uma maldade com a pessoa e é uma maldade com os familiares. Porque se a pessoa estiver consciente, ela vai: puxa, Deus vai me tirar daqui. E dali a alguns dias ela morre.
Ou a família fala, finalmente um homem de Deus veio aqui, agora ele vai se levantar. E não se levanta e morre. Uma maldade com essa família, uma maldade com essa pessoa. Quando você, como cristão, for visitar um enfermo, leve conforto para ele. Leve a sua presença, leve o seu afago, leve o seu carinho, leve o seu cuidado. Mas não faça esse tipo de coisa, porque isso pode ser devastador para a pessoa e pode ser devastador para a família. Porque esse tipo de oração é também uma pretensão que, na minha opinião, chega a ser maligna. Porque é uma tentativa de controlar o futuro, de determinar o que vai acontecer no futuro, de manipular as forças do sobrenatural. E isso não é cristianismo. Isso é muito parecido com o paganismo antigo, em que os sacerdotes manipulavam as forças sobrenaturais, ou tentavam, ou tinham a pretensão. No cristianismo não é assim que funciona. Não é desse jeito que Jesus nos ensinou. Jesus não orou desse jeito. Jesus orou de outra forma. Jesus orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi dessa forma que Jesus orou. Jesus orou pedindo a vontade do Pai na vida dele. Ele não disse: em meu nome eu recuso beber esse cálice, eu determino que não vou beber esse cálice. Nunca. Isso não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus, nem com a proposta de Jesus. Então, essa pretensão de dominar o futuro, de controlar o que vai acontecer, ela pode ter uma roupagem religiosa também, mas continua sendo uma pretensão maligna. Então, nós temos que admitir as imprevisibilidades da vida. Não, isso é inafastável. Segundo, e aí vem o centro da reflexão e da fala de Tiago, é que a vida é breve. E ele usa então essa ilustração, a neblina, que desaparece muito rapidamente. A neblina não resiste a um sol forte. É por isso que em Roraima, em Boa Vista especialmente, em outros lugares de Roraima até tem mais neblina. No norte de Roraima, no Pacaraima, lá na Serra do Sol, certamente tem mais neblina do que aqui em Boa Vista. Mas quando ela acontece, ela é muito frágil, ela desaparece rapidamente. Assim também a vida. E diante da finitude da vida, qualquer pretensão, ela soa até ridícula, Por exemplo, aquele cara que acredita no poder do dinheiro, ele fica soberbo por conta do muito dinheiro que ele tem. Aí ele morre. O que vai restar a ele quando ele morrer? Um pedaço de chão de 1 metro por 2, numa profundidade, quando muito, de 7 palmos. E é isso. E só. Em grandes cidades nem isso. Em grandes cidades é só uma gavetinha, Coloca lá, não tem nem espaço no chão. E vocês, não é patético você imaginar a soberba humana diante de uma sepultura? O que fica da soberba do cara diante da gravidade, da dureza da sepultura? É o escritor de Cantares de Salomão que compara o amor, a morte e a sepultura. Se meu amor é tão forte quanto a morte, tão duro quanto a sepultura. Ou seja, um negócio assim que não dava para fugir, Ele era tão apaixonado, o cara de Cantares de Salomão, que ele falou assim: é tão forte como a morte. Ou seja, não tem como escapar da morte, assim como não tem como escapar do meu amor por você. Declaração linda, mas tem gente que não gosta. Compara amor com morte, um negócio mórbido e tal. Mas olha a beleza da poesia, Um amor inescapável. Então, pois é, qualquer soberba diante dessa dureza da sepultura é patético. O cara que se acha melhor do que o outro diante de um caixão é patético. Não tem nada. E é impressionante como a gente passa por isso, esses ritos, de passagem. E a gente vai em funerais, a gente tem pessoas queridas que morrem, mas a gente não aprende. Porque nós continuamos soberbos em muitos momentos da vida.
Nós continuamos nos achando melhores que os outros em muito momento da vida. Nós continuamos achando que porque tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais daquilo, é melhor do que o outro, quando não é. Todos nós vamos para o mesmo destino, teremos o mesmo destino. Então, toda essa soberba, esse sentimento de superioridade fica ridículo, insignificante diante de uma sepultura. O texto de Salmo 39, versículos 5 a 7, diz um pouco disso. Olha o que diz o texto: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Vejam a beleza desse texto e ao mesmo tempo a crueza, a realidade desse texto. O homem não passa de um sopro, e aí ele fica se agitando, se amontoando, riqueza, vai ficar com quem ele nem sabe que os herdeiros vão fazer, vão brigar, vão se dividir, vão ficar brigando, entrando na justiça por causa do dinheiro. E aí ele diz: a minha esperança é em ti. Então é um chamado para a gente abandonar esse desperdício de vida que a gente tem tanto. A gente desperdiça tanta vida. Para quê? Porque eu preciso arrumar patrimônio, eu preciso fazer isso. Claro, todo mundo tem que ser previdente, todo mundo tem que cuidar do futuro, todo mundo tem que ter, sim, se você pode, ajunte dinheiro para você passar a parte final da sua vida mais confortável. Isso é maravilhoso, excelente. Mas se ficar juntando muito e muito... Eu tenho um cara, é um teórico do direito que eu gosto muito, Paulo Garrido. E uma vez nós trouxemos ele aqui para Boa Vista para uma série de palestras, e eu fiquei ciceroneando ele, levando nos restaurantes e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele longamente. E uma das coisas que ele falou, eu achei incrível. Ele falou: Márcio, morrer e deixar dinheiro guardado é de uma enorme falta de criatividade. Ele falou: é muita falta de criatividade morrer e deixar dinheiro guardado. É claro, não estou dizendo para você sair rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa viver. O dinheiro tem que ser nosso escravo, nosso servo. Eu não posso ser escravo do dinheiro e servo do dinheiro. É o dinheiro que tem que ser meu escravo. Ele tem que me servir, não eu servi-lo. Para que então eu possa ter uma vida confortável, ok, mas que eu possa aproveitar a vida, porque a vida é muito breve. E aí, nessa tentativa de fazer a vida relevante por quanto breve, a gente fica às vezes com tantas guerras mesquinhas, não é? Guerras grandes e pequenas. As grandes guerras das nações, que morrem milhares, milhões de pessoas, são ridículas às vezes, muitas vezes. Mas as nossas guerrinhas diárias também, as guerras políticas, são absurdamente ridículas. A gente vê homens e mulheres no cenário nacional brigando por poder, fazendo papel de moleque. É ridículo, é absurdo. E por que essas guerras são motivadas? Qual o combustível dessas guerras? Dinheiro, poder, influência. Mas aí tem as nossas guerrinhas também, né? Às vezes está dentro da igreja, né? Guerrinha para ter tal cargo, para ter alguma proeminência e tal. Mas para quê? Para que esse tipo de mesquinhez? Para que esse tipo de esforço? Para que gastar tanta energia com algo que diante da sepultura soa ridículo e nem condiz com a proposta de Jesus? Então, tudo isso, todas essas guerras, grandes ou pequenas, toda essa perda de tempo enorme com coisas tão pequenas, soa absolutamente ridículo diante dessa vita brevis. Salmo 90, tem também aí na projeção, diz o seguinte: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão como um murmúrio, os anos de vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos.
ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E o texto aqui diz uma coisa interessante, né? Que a gente fala assim, os anos voam. E o texto dá outra dimensão, outra perspectiva para essa realidade. Ele diz que o tempo passa, nós é que voamos. E é isso mesmo, porque o tempo passa sempre na mesma cadência, é igual. O dia sempre tem 24 horas, semana 7 dias, o mês 30 ou 31, ou sei lá o que, e o ano 365. Sempre, 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 sempre. Quem é que passa depressa pelos anos? Nós. Os dias, o tempo vai passando mais rápido, vai passando mais rápido, daqui a pouco abrimos os olhos e estamos no fim da vida. Nós voamos pela vida. E aí é de se fazer algumas perguntas. Tem um outro texto que eu coloquei aí, Turcatel, da música Por Onde Andei, que até onde eu sei é do Nando Reis, que traz um pouco dessas inquietações diante da brevidade da vida e alguns questionamentos que a gente tem que fazer. Vocês devem conhecer a música. Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança, que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem e uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. Então ele fala, é quando roubam seu carro que você vê a sua fragilidade, é quando te colocam um revólver para te assaltar que você vê que a vida é mesmo uma irrelevância, de tão frágil. É isso que ele está querendo dizer. Então, diante dessa brevidade, nós temos que contemplar a eternidade, para que ao contemplar a eternidade, esta vida aqui e agora, ainda que breve e passageira, seja relevante. Relevante para você, relevante para as pessoas que te cercam. Você não precisa ter a pretensão de ser um nome gravado na memória do mundo para sempre, desde que você seja relevante para as pessoas que te cercam. Uma vez eu estava falando com o Elianai Cabral Júnior, pastor da Bethesda de Fortaleza, contando que eu fui numa igreja muito antiga, numa cidade antiga da Europa, e uma igreja protestante, e aí uma igreja com, sei lá, mais de 500 anos, e aí tinham algumas placas com nome de pastores daquela comunidade, daquela igreja, e aí eu vi lá várias plaquinhas, uma plaquinha pequenininha assim, em memória ao reverendo fulano de tal, que pastoreou essa igreja de 1630 a 1645. Isso. Aí eu cheguei para o Elianai, dando uma de superior, dizendo, tá vendo, Elianai, olha aí, ó, contando para ele a história. O cara dá vida, o cara vai lá, é pastor, não sei o quê, e a relevância dele é ter uma plaquinha lá, de nada, lá, só isso que sobrou do cara. Aí ele falou assim, Márcio, mas não quer dizer que não tenha sido relevante para a sua época. Aí o que eu fiz? Recolhi-me a minha insignificância. Porque é isso. Ele foi relevante para a época dele. Eu tenho que ser relevante para a minha época e para as pessoas que me cercam, para as pessoas para as quais eu posso ter alguma influência. Daqui 100 anos vão lembrar quem eu sou? Muito provavelmente não. Mas se eu for relevante para alguém hoje, então a minha vida terá sido relevante. Se eu fui relevante para os meus queridos hoje, minha vida foi relevante. Se eu for relevante para as pessoas que me circundam no meu trabalho, nas minhas relações, então minha vida terá sido relevante. E ainda que breve, foi relevante. Finalmente, terceiro lugar, a vida só valerá a pena se eu aprender a vivê-la. E aí é um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida para que seja uma vida relevante e que valha a pena? Tiago diz assim, para aquele pretensioso que diz que ia fazer, acontecer e tal, ele diz assim, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui?
quando Tiago fala, é muito mais do que se Deus quiser, amanhã eu vou para o trabalho. É mais do que isso, é mais do que isso. Eu acho que quando Tiago fala isso aqui, ele está nos chamando a submeter a nossa vida aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. E aí vem sempre aquela pergunta, né, de quem frequenta a igreja: mas qual é a vontade de Deus? E a pessoa faz essa pergunta como querendo saber assim, especificamente, qual é a vontade de Deus? Tipo, qual é a vontade de Deus? Qual é o trabalho que Deus quer que eu tenha? Qual é o marido que Deus quer que eu tenha? Qual é a mulher que Deus quer que eu tenha? Também não é isso. A vontade de Deus é mais do que isso. Os propósitos de Deus vão além disso, porque os propósitos de Deus são que você o conheça, que você desfrute do amor dele, que você viva a vida presente já na dimensão do reino de Deus, cujas virtudes são paz, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é paz, justiça, amor e alegria no Espírito Santo. Então essa é a vontade de Deus, que você viva esta vida já com estes valores do reino. Especialmente, que você viva essa vida, esta é a vontade dele, que você viva esta vida aprendendo a amar e que você ame realmente o que vale a pena. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se perceba amado por ele, querido, filho, aceito e amado por Deus. E uma vez que você se percebe filho, aceito e amado por Deus, que isto te faça aprender a amar, e que você ame aquilo que realmente vale a pena, que você ame as pessoas ao seu redor, e que você inspire as pessoas a amar, porque isso é ser imitador de Jesus Cristo. Quando você ama e inspira as pessoas ao seu redor a amar, você está sendo um imitador de Jesus Cristo. E esta é a vontade dele para nós. E a nossa vida só vai ter alguma relevância se nós aprendermos isso. Eu só vou aprender a viver a vida se eu ter a firme convicção que eu sou amado de Deus e que isso deve me levar a amar os outros também. Foi Santo Agostinho que disse em suas confissões: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto em ti não descansar. Então, quando o nosso coração inquieto descansa no Senhor, nós aprendemos também a amar, a reproduzir esse amor, a sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo Jesus. O propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, a vontade eterna de Deus é que nós nos percebamos filhos e filhas amados e amadas, semelhantes a Jesus Cristo, e que isso nos faça aprender a amar. O Valber Aguiar, que é um poeta roraimense, eu li um texto dele, em que ele faz uma comparação, comenta nessa comparação que Tiago faz da vida como sendo uma neblina. E no texto ele diz assim que aqui na Amazônia setentrional, né, especialmente aqui em Roraima, nós quase não temos neblina, mas nós temos sereninho da noite, tem muito, né? Aí ele diz no texto dele: bom, se não dá para comparar a vida nossa aqui, já que nós não temos ou temos tão pouco, com uma neblina, que a nossa vida seja um sereno, um sereninho, e que seja um sereninho na vida de outros que precisam desse sereninho, que precisam desse alívio, que precisam desse refrigério do sereninho que nós podemos ser. Então, a vontade de Deus é que a gente seja esse sereninho na vida de quem precisa de um refrigério, de um conforto, de um apoio, de quem... Às vezes a gente olha ao redor, tem tantas vidas secas, tantas vidas sedentas, tantas pessoas necessitadas, e não estão necessitadas de uma oração mirabolante que resolve todos os problemas numa tacada só. Não, estão precisadas de um apoio, de um conforto, de uma conversa verdadeira, franca, mas que dê suporte e que dê apoio.
Deus quer que nós sejamos então esse sereninho na vida destas vidas secas. Deus quer que nós aprendamos a viver, e que ao aprendermos a viver, aprendamos também a amar, porque daí a vida vai valer a pena e será relevante. O texto da canção do Sérgio Brito, chamado Epitáfio, temos aí também. Só lembrando, essa palavra epitáfio é uma palavra, não é comum. Eu não quero aqui menosprezar a sua inteligência, mas deixa eu dizer o que é epitáfio. Epitáfio é aquele negócio que fica na sepultura, que escrevem alguma coisa lá, aqui jaz fulano de tal, blá blá blá. Alguns colocam um texto, uma poesia. Esse é o epitáfio. E essa canção é um epitáfio, né? O título da canção é Epitáfio, e ele fala algumas coisas que, né, do fim mesmo, que diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Só que nós podemos fazer essa reflexão hoje, não precisa chegar no epitáfio. Acho que hoje a gente pode fazer: puxa, eu estou amando pouco, tem que amar mais. Eu estou chorando pouco, tenho que chorar mais. Eu estou vendo muito pouco o nascer do sol ou o pôr do sol. Eu estou complicando demais, tenho que complicar menos, tenho que trabalhar menos, tenho que me importar menos com problemas pequenos para se importar mais com problemas que realmente são importantes. Enfim, essa reflexão de fim da vida a gente tem que fazer todos os dias, para que a gente lide melhor com o fim da vida, lidando melhor com a própria vida, tendo a nossa vida de maneira mais intensa, mais plena, como Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Ele não está falando da vida após a morte, ele está falando da vida antes da morte. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante, vida intensa. Então eu preciso ter essa vida intensa, eu preciso fazer a vontade de Deus na minha vida hoje, que é perceber-se amado e amar também. E Tiago encerra dizendo: pensem nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, nós podemos fazer da nossa vida uma vida intensa, uma vida plena do amor de Deus em nós, que se multiplica no amor para com as pessoas. Se nós sabemos fazer isso e não fazemos, aí sim nós somos pecadores. Se nós estamos desperdiçando a vida com coisas que não têm importância, então nós estamos pecando. Se nós estamos fazendo dessa nossa vida breve uma vida irrelevante, que só corre atrás das coisas, mas não dedica a sua vida a quem realmente importa, as pessoas que realmente importam, então você está cometendo pecado, porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, hoje eu quero convidar você a assumir o compromisso de viver essa vida breve, mas de maneira intensa, plena, percebendo-se amado e amando também. Que você assuma o compromisso hoje de ser esse sereninho de Deus na vida das pessoas ao seu redor, para fazer a sua vida valer a pena, vivendo essa sua vida em Deus, mas para os outros, para as pessoas, para que sua vida seja relevante para você e para as pessoas que te cercam. Só assim a sua vida vai valer a pena. Quantos podem dizer amém? Que Deus nos ajude nessa noite.